Será que uma aeronave é o pior lugar para se ter uma emergência médica? Colocando na balança os prós e os contras. Então, a bordo, o que nós temos para ajudar em caso de uma emergência médica? Nós temos os comissários que são treinados em primeiros socorros. Normalmente, nós temos um médico entre os passageiros. Se a empresa tiver um acordo com o médico remoto, que nós chamamos de Mid-Air, você tem essa possibilidade de um atendimento remoto com o médico. Nós temos kit de primeiros socorros, desfibrilador e kit médico com diversos medicamentos para serem usados. Em contrapartida, existe sempre a possibilidade de não ter esse médico a bordo entre os passageiros, da empresa que você está voando não ter esse acordo com o Mid-Air, ou seja, você não ter esse atendimento médico remoto. Se você não tem um médico a bordo, você não pode abrir o kit médico, ou seja, nenhum medicamento pode ser administrado. E se a emergência precisar de um atendimento hospitalar, não é tão simples assim, já que a aeronave vai ter que alternar para o aeroporto mais próximo, fazer todo o procedimento de descida, pouso, o deslocamento da pessoa até o hospital, então não é algo tão simples. Mas, colocando na balança todas as coisas, os prós e os contras, eu acredito que a bordo não é um dos piores lugares para se ter uma emergência médica, porque ali você tem socorristas, que são os comissários, você tem diversas pessoas para te ajudar, você tem desfibrilador, enfim, você tem toda uma estrutura aqui. Por exemplo, se você estiver sozinho em casa, você não tem. A bordo existem milhares de pessoas voando todos os dias. Existem centenas de atendimentos médicos em aeronaves comerciais pelo mundo diariamente. Inclusive, partos não são algo raro de se ver acontecendo a bordo de uma aeronave. De todas essas possibilidades que nós temos, inclusive com pessoas que se representam cerca de 40% das pessoas têm medo de voar, e essas pessoas têm grandes chances de passar mal a bordo por conta do nervoso realmente que sentem ali, do medo de voar. Considerando tudo isso, existem diversas pessoas que necessitam de atendimento médico a bordo diariamente por todo o mundo, em aeronaves comerciais. E raramente a gente vê realmente um caso de óbito a bordo. Você sabia, inclusive, que óbito é atestado por médico, né? E se não tiver médico a bordo, o óbito vai ser atestado em solo na presença de um médico. Vamos ver agora um caso de um passageiro que aconteceu no último dia 12, que ele teve nada mais nada menos do que 2 paradas cardíacas a bordo. O voo era da Air India a bordo de um 787, um voo de longa distância saindo de Londres indo para Mumbai. A bordo desse voo tinha o Dr. Vemala, um hepatologista, e durante o voo o comissário fez um speech solicitando se tinha algum médico a bordo para atendimento. O Dr. Vemala se prontificou, foi lá fazer o atendimento. O passageiro já tinha sofrido uma parada cardíaca. Nisso, os pilotos já solicitaram um pouso no aeródromo alternado no Paquistão. Acontece que por uma questão diplomática, não é tão simples se pousar ali no Paquistão. O pedido primeiro tinha que passar pelo alto comissariado para ser autorizado o pouso daquela aeronave. Só que isso é um processo que demora muito. E durante essa demora, o passageiro se estabilizou e eles decidiram então seguir até o destino em Mumbai. O passageiro ficou estável durante 1 hora. E depois dessa 1 hora, acreditem, ele começou a piorar de novo e ele teve a segunda parada cardíaca. O Dr. Vemala usou o desfibrilador que tem a bordo da aeronave, que salvou a vida do passageiro. Até que finalmente o 787 chegou em Mumbai, o passageiro foi para o hospital, estava vivo, deu tudo certo, graças a Deus. O Dr. Vemala guardou essa experiência, falou que vai guardar para sempre, que o passageiro, com lágrima nos olhos, falou para ele que ele salvou a vida dele, que está em dívida eterna com ele e que para isso essa experiência vai ficar para sempre na memória do Dr. Vemala. O médico disse ainda que essa experiência foi ainda mais incrível porque ele estava ali num ambiente hostil e que ele conseguiu ver pessoas de diversas nacionalidades se unindo para poder salvar a vida daquele jovem. O passageiro que sofreu as 2 paradas cardíacas tem 43 anos e com certeza esse voo marcou a vida dele para sempre. E você já teve algum caso de atendimento médico a bordo? Eu já precisei de atendimento médico a bordo. Eu era comissária ainda na época e eu tava passando muito mal e tomei um Dramin por conta própria. Eu nunca tinha tomado Dramin.
decidi tomar. E o Dramin mexeu muito comigo, eu não conseguia ficar acordada. Aí chamaram um médico a bordo, eu pousei em Buenos Aires com o médico sentado do meu lado, pousei ali na executiva com o médico sentado do meu lado. Mas deu tudo certo também. Mas se você teve algum caso desse, conta aí pra gente, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!